Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: ainda se lembra do que vivemos? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Ágata, e a opção número 2, a Madrepérola. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva, que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir aí se essa pessoa ainda se lembra do que vivemos. Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? E vamos tentar descobrir aí se essa pessoa ainda lembra dos momentos aí que nós passamos juntos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Para quem já se conectou e escolheu a Ágata, ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata, ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata, ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata, ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da Imperatriz. Gente, no sim ou não, a Imperatriz é uma carta que nos responde sim, né, positivamente. Mas o que é a Imperatriz? A Imperatriz é a companheira de vida. Aquela pessoa que a gente olha e enxerga como alguém para ter na vida, para se levar para a vida, para se dividir a vida. Ou seja, essa pessoa, ela vê vocês de uma forma muito interessante, muito positiva aí. Muitas vezes pode não ter agido de uma forma correta, de uma forma decente, vamos dizer assim, mas ela tem por vocês admiração, sim, tá? Enxerga aqui para muitos como podendo ser o companheiro ou a companheira de vida dela. Por essa carta eu falaria que com certeza ela lembra sim muito do que vocês já viveram, mas vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Vamos ver. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 7 de copas, 6 de ouros, 7 de ouros, 9 de copas, 8 de espadas, As de espadas e a carta do corte, a carta do Papa. Gente, eu ri pelo seguinte: eu estava gravando esse vídeo, o Jim entrou aqui no meu quarto e mordeu meu pé. E eu fui pausar o vídeo e eu acabei desligando. Então eu perdi a gravação. E eu ri porque saíram 2 cartas que tinham saído na tiragem anterior. E a leitura está praticamente a mesma que tinha saído antes, tá? Por isso que eu dei risada. A gente começa aqui o jogo com a carta da Imperatriz. A Imperatriz é aquela pessoa que a gente vê como uma companheira de vida,
alguém para se ter na vida, alguém para se levar para a vida, alguém para se constituir algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro. É bem forte aqui que essa pessoa lembra, assim, dos momentos que vocês passaram. Só que ela não sabe o que fazer da vida dela, a verdade é bem essa. A gente vem aqui, abre o jogo com um 7 de copas. Aí as pessimistas vão falar assim, o 7 de copas significa que tem contatinho. Não, não é que significa que tem contatinho, não. O 7 de copas é a carta do e se. E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, e se eu vou pelo outro. Ou seja, essa pessoa não sabe, na verdade, ela parece estar meio perdida, ela tem crenças limitantes que bloqueiam ela, que fazem com que ela não saiba, na verdade, o que fazer, como se posicionar. Tem sentimento por vocês? Tem. Porque o 7 de copas é uma carta de emoção. Mas mesmo com emoção, a gente não sabendo qual rumo dar à nossa vida. A gente não sabendo qual estrada pegar, qual caminho seguir, qual taça escolher, né? Então a gente percebe que existe emoção, mas essa pessoa simplesmente não sabe o que fazer com essas próprias emoções, esses próprios sentimentos. Ela está buscando um equilíbrio. A gente vem aqui com o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta que fala muito de relacionamentos desiguais. Então ela está tentando se equilibrar para ver o que ela pode fazer, como ela pode se movimentar, como ela pode concretizar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, ela acha, ela acredita, né, ela tem a convicção que não é para agora, que é um pouco mais adiante, que ela tem ainda muita coisa a resolver, que ela tem situações aí a estabilizar, a equilibrar. Olha os 6 de ouros aqui, para que ela possa colher tudo aquilo que se plantou. O 7 de ouros é a gente esperando o momento certo de colher aquilo que a gente plantou. A gente esperando a fruta estar madura para a gente poder consumi-la. Não adianta a gente querer chupar uma laranja verde, vai parecer um limão, vai estar pequena, vai estar ácida, vai estar azeda, não vai trazer prazer nenhum, satisfação nenhuma. E essa pessoa, ela está esperando o momento certo para que ela possa agir, para que ela possa fazer, para que ela possa concretizar o que ela tanto quer. Ela tem muita certeza no amor de vocês. Eu tenho aqui um 9 de copas. O 9 de copas é a carta da completude amorosa, mas é a carta também que eu, particularmente, tenho o pé atrás. As pessoas adoram o 9 de copas, né? Porque fala de sentimento, da gente se sentindo completo, feliz, realizado, satisfeito ali ao lado do outro. Mas no Osho, por exemplo, ele vem com o nome de preguiça. A pessoa acredita tanto na força desse amor que muitas vezes ela se acomoda. Não, ela me ama. Então ela vai esperar eu equilibrar minha vida, resolver os meus problemas, solucionar aí o que eu tenho que solucionar, e depois eu venho, porque ela me ama, ela vai me esperar, ela vai me aguardar. Então o 9 de copas, ele fala de muito amor, ele fala de muito sentimento, mas muitas vezes uma certa acomodação, porque a pessoa acredita tanto na força desse amor que ela não tem pressa para resolver as coisas o mais rápido possível, né? Porque ela acredita que esse amor é tão forte que vai esperar, que vai superar, que vai conseguir dar a volta por cima diante de todas as situações. E isso acaba fazendo com que ela se auto-sabote. Olha a carta seguinte, o 8 de espadas. O que é o 8 de espadas? Uma pessoa que geralmente está no meio ali de 8 espadas, né? Espadas é a nossa parte racional, a nossa mente nos aprisionando ali. Geralmente o 8 de espadas, a pessoa está com uma venda nos olhos e está toda enrolada ali, ou numa corda, ou numa corrente, ou com um manto super pesado. Nesse deck não, ela não está vendada, mas ela está de olhos fechados, consequentemente não está enxergando do mesmo jeito. Ela não está amarrada, mas olha as mãos dela como se ela estivesse apoiando numa parede de vidro. Ou seja, ela não se movimenta porque ela acredita que ali tem alguma coisa que a impeça de se movimentar, né? Então a carta do 8 de espadas fala muito da nossa mente mentindo, porque o próprio nome diz, a mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas como elas realmente são, e dessa forma a gente também não se movimente do jeito que a gente deveria se movimentar. Então a gente percebe que a mente dessa pessoa sabota muito ela. A mente dessa pessoa faz com que ela não veja e não se porte da forma que ela deveria ver ou se portar, né? Mas eu tenho em seguida um as de espadas, o as da verdade. Quando esse as passa, ele tira tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não acrescenta nada na vida da gente. É uma das cartas que nos traz a luz,
que nos traz a clareza de visão, né? Para quem está de olho fechado é muito legal. Então esse as fala que provavelmente vocês têm saído muito as de espadas, hein, gente? Provavelmente vocês ainda vão sentar, vão conversar, vão esclarecer algumas coisas, colocar ali os pingos nos is, ver o que se pode realmente ser feito e de que forma isso pode realmente ser feito. Então é muito forte aqui para que vocês ainda tenham uma retomada, um recomeço de uma situação depois de uma conversa. Uma conversa que não é romântica, mas uma conversa que é esclarecedora, na qual vocês sentem e falem aí o que vocês querem, o que vocês esperam, o que vocês desejam de uma relação. Essa pessoa, pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer, porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer no momento é outra. Tem coisas que estão ali fora do nosso alcance, né, a princípio. Então o as, ele convida para uma conversa desse gênero. Ou seja, não é nada romântico, mas é muito esclarecedor. E à medida em que a gente sabe aonde a gente está pisando, a gente decide ou não viver uma situação, né? A gente decide ou não aceitar aquilo. Então o as de espadas, ele fala muito da necessidade aí de se conversar, de se esclarecer, para conseguir a partir dessa conversa se posicionar também de uma forma coerente diante da situação. A carta do Papa, do corte é a carta do Papa. O que é o Papa? Crenças limitantes. Existem aqui crenças limitantes que dificultam o caminhar dessa situação, o desenrolar dessa história, o que pode ser diferença cultural, diferença de idade, pessoas do mesmo gênero, diferenças de raça, de credo, de cor, distância geográfica, enfim, tragam para a realidade de vocês. Existem aqui obstáculos, existem aqui crenças limitantes que dificultam o caminhar tranquilo dessa situação, tá? Que acaba trazendo, fazendo como se fosse aí um freio de mão na história de vocês, né? Mas respondendo à pergunta, ainda lembra do que vivemos? Com certeza. Lembra, e lembra com muito sentimento. Lembra e vê vocês como alguém que essa pessoa gostaria de ter, de levar para a vida dela, de ter na vida dela. E aqui é muito forte que vocês ainda sentem, conversem e tentem colocar aí os pingos nos is para tentar resolver e esclarecer essa situação de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Madrepérola. Vamos lá? Sai Ágata, entra Madrepérola. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Madrepérola. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Madrepérola, vamos ver. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Madrepérola. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Madrepérola, cortando em 3, deck do meio, nós temos o Dependurado. O Dependurado no sim ou não é uma carta que nos responde não. Mas se a gente for ver a carta do Dependurado, o Dependurado é aquele que está preso numa situação, ele está amarrado numa situação. A pergunta é se essa pessoa ainda lembra do que vivemos. Saio amarrado não, saio dependurado. Provavelmente essa pessoa tem pensamentos ali até, está amarrado ali dentro dela essas lembranças, essas recordações. Vamos ver se isso se confirma aqui no jogo. Mas eu interpretaria esse dependurado aqui como essa pessoa presa e amarrada aí nesses pensamentos, tá? Vamos, só faltava sair um diabo aí, né? Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com o Dependurado. Com o Dependurado não, com a Madrepérola. Ainda se lembra do que vivemos? Para quem se conectou com a Madrepérola.
Ainda se lembra do que vivemos para quem se conectou com a madrepérola. Ainda se lembra do que vivemos para quem se conectou com a madrepérola. Vamos ver. Ainda se lembra do que vivemos para quem se conectou com a madrepérola. Vamos lá? Embaralhado. Ainda se lembra do que vivemos para quem se conectou com a madrepérola. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 9 de paus, imperatriz, rainha de paus, mundo, as de ouros, 2 de copas, e a carta do corte é uma rainha de espadas. Então vamos lá. Ainda se lembra do que vivemos? Essa pessoa está presa nessa história tanto quanto vocês também, tá? O dependurado não fala da gente preso, da gente amarrado, a gente ali parado numa situação, né? Porém, de cabeça para baixo. Eu sempre falo que eu gosto do dependurado, né? Apesar de ser uma carta de pré-movimentação, quando a gente quer mudanças na nossa vida, a gente tem que olhar a vida de um ângulo diferente. E o dependurado está de cabeça para baixo, ele está olhando a situação de um ângulo diferente do que eu estou olhando. Conclusão, ele pode mudar a postura e se colocar aí a se movimentar de uma forma diferente. A gente abre o jogo com um 9 de paus. O que é um 9 de paus? O 9 de paus é a carta da gente se guardando, da gente se protegendo, da gente se defendendo das nossas próprias emoções, dos nossos próprios sentimentos. Essa pessoa, além de lembrar muito dos momentos que vocês viveram, ela tenta se proteger dessas memórias. Ela tenta ali se guardar disso tudo. Por quê? Porque enxerga vocês como companheiros de vida. Imperatriz vem aqui. Aquela pessoa que poderia ser a nossa companheira de vida, aquela pessoa que a gente poderia levar para a vida, que a gente poderia construir ali algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, algo duradouro, além de ter por vocês uma forte paixão, um forte desejo, um forte tesão, porque vocês vêm para o jogo como uma rainha de paus. Ou seja, como que essa pessoa enxerga vocês? Além de enxergar vocês como uma companheira de vida, alguém para ter na vida, alguém para levar para a vida, vê vocês como pessoas fortes, obstinadas, destemidas, que vão à luta, que dão a cara ao tapa, que não têm medo de enfrentar adversidades, que não têm medo de enfrentar problemas. Ao mesmo tempo, também tem uma forte atração sexual, um forte desejo sexual por vocês, mas também essa pessoa muitas vezes pode ter um pouco de medo, tá? Medo, entre aspas, né? Porque medo em que sentido? Vocês passam, gente, uma intensidade muito forte. A grande maioria que se conectou aqui é aquela pessoa que quer resolver as coisas para ontem, quer solucionar tudo o mais rápido possível. A rainha de paus, muitas vezes, ela afugenta um pouco o outro, porque vocês são muito práticas, muito objetivas, muito pé no chão, vocês não deixam água morna, não, já põe logo para evaporar tudo. Vocês querem resolver o que tem que ser resolvido. E nem tudo a gente consegue resolver na hora que a gente quer. Então vocês precisam segurar também um pouco a intensidade, né? Esse elemento fogo que existe dentro de vocês. Tenham um pouco de calma, as coisas não acontecem na hora que a gente quer, né? A gente tem que dar o tempo também do outro, porque o tempo do outro muitas vezes não é o nosso tempo, na maioria das vezes não é o nosso tempo, né? Então a gente tem que também aprender a conviver com as limitações ou a velocidade que o outro é. Então cuidado aí com a intensidade de vocês. Mas essa pessoa tem muita vontade, não só lembra dos momentos que vocês viveram, como também tem vontade de abrir um novo ciclo para reviver novos momentos. Porque a gente vem com a carta do mundo. O mundo, ela é considerada pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo nos fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. O mundo é uma carta extremamente positiva, é uma carta extremamente favorável. E o mundo nos fala da abertura de um novo ciclo. E um ciclo melhor do que o ciclo que a gente viveu. Um ciclo melhor do que o ciclo que a gente passou. Porque o mundo,
Ele é considerado o melhor arcano do tarô, porque ele fala o seguinte: a gente tem que parar e olhar para trás. Vamos ver o que eu fiz de certo, eu vou tornar a repetir. Se deu bons resultados, né? O que eu fiz que não me trouxe bons resultados? Eu vou procurar não cair nos mesmos erros. E à medida em que eu aprendo com a vida, né? A que eu aprendo ali com as minhas posturas, eu vou permitindo que um novo ciclo se faça muito melhor do que o ciclo que eu passei anteriormente falando. Por isso que o mundo é considerado o melhor arcano do tarô, porque o mundo nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. Ele sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que eu vivi, porque eu já aprendi aquela lição. Então eu como se eu tivesse ali passando de ano, né, e mudando para um ano à frente. Então o mundo, ele fala que vocês podem sim vir abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história na vida de vocês, seguido de um as de ouros. Os nossos sonhos se tornando realidade, os nossos sonhos se concretizando, só que o as de ouros é o as da estabilidade, é o as da solidez. Apesar das coisas estarem paradas, existem grandes chances aqui de um pouco mais para frente vocês terem a oportunidade de recomeçar uma história aí entre vocês, de reviver aí uma situação, porque aqui existe muito sentimento. A gente vem com um 2 de copas em seguida do as de ouros. O as de ouros fala da possibilidade de se abrir um novo ciclo mais sólido, mais sério, mais estável, mais definido do que o ciclo que vocês viveram até então. O mundo vem abrindo um novo ciclo, né? E o as de ouros vem confirmando. E isso por quê? Porque existe amor envolvido. 2 de copas, 2 corações batendo como se fossem um, uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade que existe entre vocês, extremamente forte, extremamente intensa, extremamente viva aí. Tá? Na minha forma de ler, a carta que mais fala de sentimento, que mais fala de emoção é o 2 de copas. Para a maioria dos tarólogos é o 10 de copas. Para mim sempre foi o 2 de copas. O 2 de copas fala que vocês têm uma ligação, que vocês têm uma sintonia, uma sincronicidade que é muito difícil de ser rompida. É muito difícil da gente se desligar dessa situação, né? Justamente porque existe um amor muito forte, é natural a gente lembrar de momentos que a gente viveu com a pessoa. Só que a nossa carta do corte é uma rainha de espadas. O que é a rainha de espadas? A rainha de espadas é uma das cartas que nos traz a verdade à luz, junto com o sol e o as de espadas. Então provavelmente vai se começar a olhar essa situação com mais clareza, com mais objetividade, com mais verdade. Só que a rainha de espadas vem aqui falando pra gente o que? É um momento de não se deixar levar pela rainha de paus, a rainha da impulsividade, de querer tudo para ontem, de querer resolver tudo para já. É a hora de ser racional, é a hora de ser mais mental, de parar, pensar, planejar, estruturar a coisa. Então vocês, o que o jogo pede, o momento agora não é um momento de agir pela paixão, pelo desejo, pela vontade, pela intensidade. É um momento de planejar ações, tentar ali ser mais prática, mais racional, mais objetiva, mais pé no chão. Então o tarô ele vem dando um conselho aqui para a gente agir mais racionalmente e não tão emocionalmente. Porque o emocional, né, essa explosão da rainha de paus, afugenta um pouco essa pessoa, causa ali para ela um pouco de medo, um pouco de insegurança, tá? Então, respondendo a pergunta, ainda se lembra do que vivemos? Com certeza. Se lembra com grande intensidade, apesar de se proteger disso. Olha aqui o 9 de paus. O 9 de paus é a gente se guardando, a gente se protegendo das nossas próprias emoções, dos nossos próprios sentimentos, né? Então essa pessoa, ela lembra sim, só que ela se guarda, ela se protege das próprias emoções, porque aqui é muita emoção, é uma emoção, um sentimento muito forte, é um sentimento muito bonito e enxerga vocês de uma forma muito positiva, de uma forma muito favorável. Então ainda se lembra sim do que vocês viveram e existe aqui também uma vontade muito grande de abrir um novo ciclo e reviver todas essas situações, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom?
Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil aí de algum jeito para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.